Boa noite, pessoal. Hoje, terça-feira, o primeiro dia de culto presencial, e nós aqui ficamos aguardando, né, os juniores para virem ter a nossa aula na escola bíblica dominical, como o John colocou aí no grupo. Hoje seria a nossa escola bíblica, né? A gente ia aproveitar esse momento da terça-feira, ter um contato com vocês, porque faz muito tempo que a gente não vê, né, o grupo de juniores. Nós iríamos ficar nesse pátio aqui aberto, né, para não ter problema de ficar junto demais. Mas enfim, não deu certo, mas a gente não vai deixar de falar do amor de Deus com vocês, né? E eu espero que depois que esse vídeo for enviado para vocês, vocês tenham acesso e vocês possam realmente participar dessa aula que nós estamos agora fazendo com vocês. E nós vamos mudar um pouco de assunto. Nós terminamos, né, uma parte do livro que a gente estava lendo, estudando, que era sobre o Evangelho. Então finalizou no capítulo 8º. E agora a gente vai começar um novo ciclo com vocês, que é falar um pouco sobre parábolas, né? Eu não sei se vocês sabem o que significa uma parábola, mas a Bíblia é cheia de parábolas. A Bíblia é cheia de histórias que fazem com que a gente pare, reflita, pense e tire alguma lição. Então, para quem não sabe o que é uma parábola é uma história que ilustra uma situação. No caso da Bíblia, histórias verdadeiras que ilustram situações espirituais, onde Deus mostra o amor dele através de Jesus Cristo. Então ele mesmo conta diversas parábolas, certo? E hoje a gente vai começar esse ciclo novo de estudos com uma parábola muito conhecida. Às vezes você já ouviu falar, de repente seus pais já contou para você, ou você assistiu numa escola bíblica de férias, ou você até mesmo já leu na Bíblia, né? Espero que isso tenha acontecido, que é a parábola do filho pródigo. Pródigo é uma palavra diferente também, né? Então vamos ampliar. A gente já sabe o que é parábola, que é uma história, especificamente uma história bíblica, que tem, né, um ensinamento, algo espiritual a nos ensinar. E a palavra pródigo significa uma pessoa que é desligada, que é gastadora, que é esbanjadora, que não liga para o outro, que é um pouco egoísta, só pensa em si, né? Então, essa primeira parábola que a gente vai ler, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 15, do 11 até o 24, vai falar de um filho pródigo, um filho esbanjador, um filho egoísta, né? E Jesus começa essa parábola falando assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E aí o pai repartiu por eles a fazenda. Então entregou para o filho mais novo uma parte da fazenda e o filho mais velho também ficou com a sua parte. E poucos dias depois, o filho mais novo, o que pediu, né, que fosse dividida a herança, ele juntou tudo que ele tinha lá da casa do pai dele e ele partiu para uma terra muito longe, muito distante do lar dele, da casa do pai dele, do local onde a família dele morava. E ali ele foi para um lugar bem diferente, um lugar muito afastado, onde ele gastou tudo o que ele tinha da parte que o pai repartiu e deu para ele, que foi a herança. Ele tinha pedido a herança primeiramente, então ele pegou essa herança, foi para um lugar distante e esbanjou. Ele gastou muito. Então ele foi bem pródigo, né? Como nós aprendemos. E aí, continua aqui no versículo 14. Havendo ele gastado tudo que ele tinha, que o pai tinha passado para ele, né? A parte da herança dele, ele ficou naquela terra longe, onde houve uma grande fome, uma crise muito forte financeira, e começou a padecer necessidades. Ele começou a sentir falta das coisas. Ele não tinha mais dinheiro para poder pagar tudo o que ele precisava e o que o dinheiro poderia comprar. Então ele ficou empobrecendo, até não ter mais nada. E aí, continuando no versículo 15, continua a história da parábola dizendo:
Chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou os seus campos apacentar porcos, porque ele já não tinha mais nada para fazer e ele precisava se alimentar. Então ele foi cuidar de porcos num chiqueiro, um lugar muito sujo, onde ele jamais teria ido se ele estivesse na casa do pai dele, porque o pai dele era um fazendeiro muito rico. E desejava ele encher o seu estômago até com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então ele sentia tanta fome que ele queria comer até mesmo a lavagem dos porcos. Sabe aquele resto de comida que a gente vai deixando ali? E se a gente está numa fazenda, a pessoa encarregada de cuidar dos animais fala: não, junta aqui que eu vou colocar lá naquele balde onde a gente coloca os restos de alimento que se chama lavagem, e eu vou deixar para os porcos, para a gente engordar os porcos. Pois é, era esse tipo de comida, era essa lavagem que ele estava com vontade de comer, porque ele não tinha nada para encher o seu estômago. Ele estava vazio, com muita fome. E aí, ninguém dava nada para ele. Continua o versículo 17. E aí ele parou e, tornando em si, pensou: poxa, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, perecendo de fome. Vou me levantar e eu vou ter com meu pai e vou dizer a ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não sou digno nem de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha só, ele estava com tanta fome, e aí ele lembrou que os trabalhadores da fazenda do pai dele comiam tão bem. Eles não comiam lavagem, eles comiam pão, os trabalhadores. E aí ele pensou: então eu vou ser como um trabalhador, eu vou pedir desculpa, perdão para o meu Deus e perdão para o meu pai. E aí ele vai me admitir como um dos seus trabalhadores. E aí ele continuou dizendo: eu já não sou nem digno de ser chamado o seu filho. Me faze como um trabalhador, pode me tratar como um trabalhador da fazenda. Ele levantou e foi lá para a casa do pai dele, aquela fazenda antiga, o lar dele, aonde ele tinha tudo, onde ele tinha o pai, o irmão, a família e todo o alimento que ele precisasse para sobreviver. E aí ele foi caminhando, e quando ainda estava longe, o pai dele o avistou. E o pai dele ficou com muita alegria e ficou olhando o filho daquela forma. E a Bíblia diz que ele teve compaixão, ele ficou com dó de ver o filho dele, uma pessoa tão nobre, daquela forma. E aí ele ficou alegre, mesmo com compaixão, mas ele ficou alegre, ele correu, ele se lançou no pescoço do seu filho e o beijou. Ele não importou se ele estava sujo, se ele estava maltrapilho, se ele estava fedendo, se ele estava lá, né, com cheiro de porco, porque ele estava no chiqueiro, mas ele não olhou nada disso, porque ele era o pai, né, e ele era o filho, e muito amado. Então ele foi, avistou o filho e correu, abraçou seu filho, beijou seu filho muito alegremente. E aí o filho, que tinha pensado no que ele iria falar para o pai dele, disse assim: pai, igual ele tinha pensado, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas aí o pai ouviu aquilo e ele disse aos servos dele, aos trabalhadores da fazenda: trazei depressa para mim a melhor roupa, trazei para mim um anel para colocar no dedo do meu filho e também sandálias novas para colocar nos seus pés. O pai dele nem ouviu direito, né, aquela proposta. Ele: não, você é meu filho. Chamou os trabalhadores correndo e falou: vem, traz roupa limpa, roupa cheirosa, roupa bonita para o meu filho. Traz também um anel, porque ele é nobre, ele é muito nobre, ele é muito rico. E eu vou colocar o anel de volta no dedo dele. E traz também sandália para calçar os seus pés, porque ele não precisa andar descalço e ele está muito machucado. E aí ele continuou dizendo: e traz também um bezerro, bem gordinho, cevado, mate
e vamos comer e vamos nos alegrar. Ele fez um banquete, ele fez um churrasco, porque ele estava muito, muito alegre e ele chamou todo mundo, vamos nos alegrar. Porque esse filho meu estava morto e ele reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. Essa história, ela é muito, muito tocante, é uma história muito bonita. Mas ela é uma parábola. Essa história mostra como Deus aceita as pessoas que estão distantes dele. As pessoas que são filhos dele, mas que resolvem esquecer de Deus. Esquecer que precisa orar, falar com ele. Esquecer que precisa ouvir de Deus, lendo a sua palavra. Se esquece de obedecer o que a Bíblia ensina para nós obedecermos. Ela se esquece de dar graças a Deus por todas as coisas que acontecem na sua vida. Ela começa a querer viver independente, como se Deus não existisse. E foi isso que esse filho fez. O pai, ele não ficou brigando, o pai, ele não ficou ali, não, eu não vou te dar herança. Não, ele deu, porque ele pediu. Mas isso não significa que ele fez uma boa escolha. O pai deixou. Da mesma forma, Deus faz conosco. Ele não vai, se você se afastar dele, ou se eu me afastar, te segurar, né, forçar, não, fica aqui, não. Você todos os dias e eu todos os dias podemos escolher pegar tudo que Deus nos deu e sair por aí e viver como se ele não existisse, ou ter uma vida grata, de constante alegria, sabendo o que ele quer de nós através da Bíblia. Então, ainda que nós nos esqueçamos de Deus, ainda que nós escolhamos viver uma vida como se Deus nem existisse, ele vai estar lá, ó, igual aquele pai, esperando a gente voltar. Se você esqueceu de orar, de ler a Bíblia um dia, 2, 3, uma semana, um mês, esqueceu de Deus, saiba que ele vai ser como esse pai aqui, aquele pai amoroso que vai estar sempre de braços abertos, porque nós somos filhos. E aí ele vai falar, tudo bem, na minha presença eu te lavo, você pede perdão dos seus pecados como esse filho fez. Pai, eu pequei contra o Senhor. E Deus perdoa. E ele esquece, e ele faz uma festa de novo, porque Deus se alegra quando nós estamos na presença dele. Então, essa é a parábola do filho pródigo. Então, é uma parábola dizendo como Deus nos ama, ainda que a gente queira viver afastado dele. Certo? E agora nós vamos aqui ler um pouquinho da atividade que a gente pensou em fazer com vocês hoje, mas você pode na sua casa também parar e refletir um pouquinho sobre algumas perguntas que eu quero fazer para você e aí a gente vai conversando sobre as respostas. Então, o filho mais novo, ele teve 3 atitudes, na verdade ele teve várias atitudes ruins, né? Mas ele teve 3 atitudes que foram muito estranhas, né? A primeira delas, ele pediu a herança antes do pai morrer. Herança é algo que alguém conquistou e quando essa pessoa morre, ela deixa para os seus parentes mais próximos. No caso, um pai que morre deixa herança para o filho. Por exemplo, se o meu pai morrer hoje e ele tem uma casa, a herança que eu vou receber é uma parte da casa dele. Como nessa parábola. Só que o pai do filho pródigo, ele não tinha morrido. Então, olha só, dá a impressão de que ele já queria matar o pai dele, né? Então, isso não é legal. Me dá logo a herança. Poxa, mas eu nem morri, você já quer sua parte. Então, isso não é legal. Isso desonra. Um pai que ouve isso fica muito triste. Se você tiver dúvida, pergunta para o seu pai, para sua mãe. Se eu pedisse a minha herança antes, você ia achar ruim? Só faz essa pergunta para ele, né? A segunda coisa que a gente tem que observar é o seguinte: ele foi para uma região muito distante, ou seja, ficou longe daquelas pessoas que amavam ele. Não é muito bom a gente estar distante de pessoas que nos amam, porque quando as pessoas nos amam,
elas cuidam de nós, elas fazem de tudo para nos proteger e nos ajudam quando nós precisamos. Assim é o nosso Deus, assim é a nossa família, assim é o seu pai e a sua mãe quando fala para você fazer algo. E eles te orientam, porque eles te amam. A terceira atitude que ele teve, que foi péssima, ele desperdiçou todo o dinheiro que ele tinha ganhado, sem pensar no amanhã. Então ele foi uma pessoa imprudente, inconsequente, esbanjador, que significa pródigo. Ele foi uma pessoa pródiga, uma pessoa que não parou, que não ouviu o conselho de pessoas sábias. E logo o dinheiro acabou e ele voltou como se fosse um mendigo para a casa do próprio pai. Ainda bem que esse pai amoroso o acolheu como se ele fosse assim, um filho que não tivesse feito nada. Mas a gente sabe que isso entristece o coração das pessoas. Claro que o pai ficou triste. Então essas três atitudes a gente tem que pensar que não foi legal que ele fez e que relata aqui, né, nesse capítulo 15 do livro de Lucas. Então ele, primeiro, pediu a herança antes do pai morrer. Isso entristece as pessoas, porque dá a impressão que quer que elas morram. Ele foi para uma região muito distante, ou seja, ele não quis viver próximo das pessoas que amavam a ele. E ele desperdiçou todo o dinheiro vivendo sem pensar nas consequências. Mas tudo que a gente faz tem consequência, certo? E essas atitudes, elas foram muito ruins, certo? Olha só, por que será que o filho mais novo pediu a sua parte na herança? Vamos pensar. Para ele, o seu pai estava como um morto. Então ele não tinha sentimentos pelo pai. Ele não tinha mais muita alegria de conviver ali com o pai. Isso é triste para um pai. E aquela região, ela foi ficando muito empobrecida. E ele só voltou porque ele não tinha mais nenhum recurso. Isso faz com que a gente pense: nós vamos esperar as coisas ruins acontecerem conosco? Nós vamos esperar ficar distante de Deus para que as consequências das nossas atitudes, que não honram a Deus, venham atrapalhar a nossa vida? De forma alguma. O que eu quero deixar para vocês hoje é que nós devemos estar atentos. Primeiro, Deus nos ama, independente do que a gente faça. Se a gente pede perdão, Ele nos lava e Ele nos aceita de volta. Mas nós também temos que saber que nossas escolhas têm consequências. E que não é legal a gente querer fazer algo que vai desagradar a Deus. Então, essa parábola, ela nos mostra que o filho mais novo, ele desperdiçou a herança que o pai tinha dado. Hoje nós podemos entender que a nossa vida aqui é um dom, é uma alegria, é um presente que Deus nos dá todos os dias. Não vamos desperdiçar. E vamos sempre, ainda que a gente tenha dificuldade, buscar a Deus, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós e nos quer pertinho dEle. E se você pecar, se você entristecer a Deus, tudo bem, se arrependa de todo o coração, vai lá para o seu quarto, fecha a porta, ajoelha e fala com as suas palavras: Deus, eu pequei, me perdoe, mas eu me arrependo. Então, na lição de hoje, nós aprendemos o que é uma parábola. É uma forma, né, de conversar, de ensinar as coisas que Jesus usava para falar, né, as coisas de Deus, para que as pessoas pudessem entender. E hoje foi a parábola do filho pródigo. E nós vamos orar para que o Senhor nos faça filhos que realmente lembrem do amor dele. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada porque o Senhor nos ensina através de parábolas, ó Pai. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos faz compreender o Seu grande amor por nós. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que nós estejamos sempre abertos, ó Pai, para ouvir a Sua palavra e estarmos próximos do Senhor, Deus. Muito obrigada pelo Seu amor. O Senhor nos ama como filhos. Muito obrigada porque não importa o que nós façamos de errado, o Senhor continua nos amando. Muito obrigada por esse privilégio. Abençoe a cada pré-adolescente, a cada junior que tiver acesso a essa palavra. Abençoe suas famílias e os livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.